parece que vocês estão tristes. Bom dia. Melhorou um pouquinho, graças a Deus. Bom dia também para as crianças que estão em casa. Não sei se vocês perceberam uma novidade. A gente está em outro lugar, em outro local hoje de manhã, na escola dominical. Nós estamos numa sala da igreja. Antes a gente estava tendo nossas aulas no templo, né? Dentro da igreja. Agora a gente começou a dividir. Estamos numa sala aqui ao lado da igreja, tá certo? Que faz parte da igreja também, né? Então, que bom nós estarmos aqui na casa de Deus. Vocês estão bem? Sim. Quem é que vai começar a estudar amanhã na escola? Nadson, Marcos, Mateus e Emanuel. Já vão começar amanhã as aulas, né? Então, para você também? Algumas crianças amanhã já vão começar aulas, né? Novo ano. Um novo ano. Deus abençoe, crianças. Olhe, preste bem atenção numa coisa importante. Preste atenção numa coisa bem importante. Quando vocês estiverem indo para a escola, não esqueçam de falar com Deus, de orar, pedir a proteção de Deus, a ajuda de Deus. Pedir também, ó Deus, me ajuda a ser um menino, uma menina estudiosos, né? Que possam se comportar. Os que já são crentes, que já receberam Jesus como seu Salvador, dar um bom testemunho, falar de Jesus para os amiguinhos, mostrar que a sua vida é diferente. Isso é muito importante, porque agindo assim, vocês estão agradando a Deus, mostrando que amam a Deus e também crescendo no Senhor, porque estão aprendendo e praticando a palavra dele. É muito importante isso, viu? Deus abençoe vocês, que seja um ano de bênçãos. E Deus está cuidando de todos nós em todo o tempo. Isso é muito bom sabermos, né? Aí nem estava dando para escutar, eu acho, né? O microfone não estava tão bom. Mas vocês ouviram aqui? Eu acho que em casa deu para ouvir um pouquinho também? Muito bem. Então, nós vamos agora cantar um cântico que nós aprendemos, eu ensinei domingo passado, é aquele Domingo eu vou à igreja. Liz, pode vir me ajudar a cantar esse cântico? Pode? Muito bem. Então, vamos lá me ajudar. Domingo eu vou à igreja. Quem foi que ensinou esse cântico para nós, Liz? Lembra? Deus, tá certo. Deus nos ensina a aprender todas as coisas boas, né? Então, vamos lá. Vamos ajudar a vovó. Vamos lá. 1, 2, 3. Domingo eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus. Domingo eu vou à igreja a cantar e falar com Deus. De novo. Domingo eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus. Domingo eu vou à igreja cantar e falar com Deus. Amém. Muito obrigada, professorinha. Então, quando a gente vem para a igreja, vem fazer o quê? 3 coisas falam nesse canto. O que é que a gente vem fazer? Cantar, orar e ouvir a palavra de Deus, né? Estudar a Bíblia. Isso é muito importante, viu? Quando vocês virem para a igreja, lembrem dessas coisas importantes que a gente tem que fazer. Agora nós vamos com Deus, vamos juntar nossas mãos aqui, fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Vamos todo mundo agradecer a Deus. E que bom que na Adson melhorou, que estava doentinho, não era na Adson. Graças a Deus que está ficando melhor, né? Certo, Deus cuida de nós em todo o tempo. Nós estávamos orando e vamos agradecer a Deus também por Naadson. Muito bem. Ok, Liz está dizendo que precisa tomar vitamina D. Ó. Vamos orar. Obrigada, bom Deus, porque estamos aqui reunidos na tua casa. Abençoa esse tempo, que possamos aprender do Senhor. Abençoa as crianças, que possam guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Abençoa cada um de nós, Pai, pois nós oramos em nome de Jesus. Também te agradecendo por Naadson, que melhorou, que estava dodó e está melhorando a cada dia. Abençoa também todas as crianças que vão iniciar as aulas amanhã. Que o Senhor ajude as crianças
a lembrarem de te obedecer, se comportarem, e também ajuda elas dando interesse nos estudos, abençoa que elas possam ter uma mente para aprender as coisas certas e serem abençoadas, Pai. Abençoa também todos os professores, ajuda eles com sabedoria, com paciência, com ânimo, com forças. Obrigado, Pai, pelos ajudadores tão bondosos que são os professores. Cuida de nós, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Eita, chegou Vitinho e Samuel. Coisa boa que chegaram. Foi. Quando eu abri os olhos assim, estavam mais duas crianças aqui. Que coisa boa. Muito bem, crianças. Vamos ver aqui a nossa lição de hoje. Tá certo? Vamos prestar atenção no que a gente vai aprender hoje da palavra de Deus. E é algo muito importante. Olha só o que está dizendo aqui hoje na nossa lição. Vamos lá, aqui tem um monte de criança que sabe ler, né? Mas olha como vocês sabem ler. Que coisa... É bom saber ler, não é, crianças? Por isso que é importante estudar, viu? Aqui é assim, Liz. Desejar o bem daqueles que nos desejam o mal. Olha que lição importante, crianças. Nunca nós vamos desejar o mal para ninguém. O que é desejar o mal? Tem pessoas que dizem assim, vamos dizer os meninos, né? Tem um amigo e aquele amigo fez uma coisa com ele que ele não gostou. Aí diz assim, tem nada não, tomara que você leve uma topada. Tem nada não, tomara que você perca no seu jogo. As meninas, né? Uma menina pode estar com raiva de outra e aí dizer assim, tem nada não, ela não vai ganhar o brinquedo que ela tanto quer. Então, isso é desejar o mal. Mas olha o que a Bíblia está nos ensinando a fazer. Como devemos agir? Desejar o bem. Se alguém nos magoou, se alguém disse alguma coisa com a gente que a gente ficou triste ou com raiva, não é para pensar do mesmo jeito. É para fazer o contrário. No lugar do mal, fazer o bem. Isso mesmo. Então, se o seu amiguinho zombou de você, falou mal de você, não dividiu com você, aí você vai fazer a mesma coisa? Não dividir, fazer o mal? Não, você vai fazer o contrário. Você vai orar pelo seu amiguinho, pela sua amiga. Você vai pedir a Deus que abençoe essas pessoas que fazem o mal com você. Porque vai ter pessoas que vão fazer o mal com a gente, sabe? Pessoas que não amam a Deus e até pessoas que se dizem que amam a Deus. Então, vamos sempre lembrar dessa lição muito importante. Nunca desejar o mal, mas sim o bem. Se você foi magoado, alguém lhe deixou triste, disse uma palavra forte com você, você não vai fazer a mesma coisa. Você vai pedir ao Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a ser uma menina boa, um menino bom. E Ele vai ajudar você, criança. E quando a gente, sabe, faz o que é certo, o que é bom, nós somos felizes. Mas quando a pessoa só faz o mal, só faz o mal, só faz o mal, não é feliz. Não é feliz, sempre está com raiva, sempre está chateado, sempre está com ciúme, sempre está orgulhoso. Então, uma lição muito importante. O menino e a menina que conhecem a Jesus é diferente. Aquele cântico, né? O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem mas é e sorridente. Então, é feliz porque faz o que é bom, não faz o que é mal. Aprendam sempre a fazer isso e vocês vão ver como a vida de vocês é diferente. Nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Faça o bem para todas as pessoas, certo? Então, do mesmo jeito tem o nosso versículo. O nosso versículo fala de algo muito importante também hoje. Tá ali, vovó mostra já, Davi. Vamos abrir agora lá em 1 Samuel, capítulo 30, certo? Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento. Quem tem Bíblia aqui já sabe encontrar? Em casa, crianças, vocês têm Bíblias? Eu acho que todas têm Bíblias, né? O nosso país é tão maravilhoso
que nós podemos ter Bíblias, andar com a Bíblia, ter várias Bíblias em casa, levar a Bíblia para a igreja, andar com a Bíblia pelas ruas. Que coisa boa. Vamos sempre lembrar de agradecer isso a Deus. Então, olha só o que está dizendo em 1 Samuel 30 e o verso 6. Capítulo 30 e o versículo 6. Olha o que está dizendo aqui, ó. A última parte do versículo, tá certo? Olha o que diz. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que será que aconteceu para Davi se reanimou no Senhor? O que será que aconteceu? Sabe o que foi que Davi fez, crianças, aqui? O que está dizendo reanimou? Foi porque Davi, num momento muito difícil da vida dele, ele orou. Olha que coisa importante a oração. Eu trouxe para vocês aqui algo que eu já mostrei. Quem lembra dessas plaquinhas aqui? Lembra? Que fala da oração, sabe, Guilherme? Que Deus, ele responde às orações. Deus responde todas as orações, agora de maneiras diferentes, mas ele responde. É muito bom saber que Deus responde, não é verdade? Já pensou você falar com alguém e ela não responder? Você já falou com alguém, para uma pessoa, conversou com ela nem olhava para você? Já passou isso com você? Já? Com Li já passou. Muito bem. Então, Deus, ele sempre vai ouvir aqueles que amam ele e obedecem ele. Sempre ele vai ouvir aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador. Através da oração. A oração é falar com Deus. Então, olhe só quando nós devemos orar. Nós devemos orar quando estamos tristes. Você está triste com alguma coisa? Você está com algum problema? Só pensar, seu pai está doente ou a sua mãe, ou seu pai perdeu o emprego, ou a sua avózinha está doente, ou tem alguém no hospital, ou você ficou triste porque seu brinquedo caiu, ou porque aconteceu uma coisa triste com você, não sei. Qual o nosso dever quando acontecer uma coisa triste, quando estamos passando por um momento triste? Muito bem, isso mesmo, Guilherme, orar. E aí, quando estamos alegres, a gente também deve orar, sabia? Porque a gente está tão feliz. Ó Senhor, que coisa boa. Eu fui na piscina, eu fui na praia, eu fui na casa da minha avó, eu passeei, eu tomei um milkshake, eu fui no McDonald's, eu comi um sanduíche, eu chupei um picolé, eu comi uma pipoca, eu ganhei um brinquedo. Momento de alegria. E você deve fazer o quê? Agradecer a Deus, sabe, crianças? Agradecer a Deus, porque você está passando aquele momento tão bom. Então, quando você está chateado, quando você está com raiva, você também tem que lembrar de orar, sabe por quê? Para Deus tirar a raiva do seu coração. É muito importante. Quando alguém faz o mal com você, como nós ouvimos aqui hoje, fez o mal, para você desejar o bem, você tem que pedir a ajuda de Deus, senão você não vai conseguir sozinho. Então, Deus, ele sempre vai ouvir todas as pessoas que amam a ele, que já receberam Jesus como seu Salvador, que está obedecendo a sua palavra, Deus vai ouvir. E Deus responde com um sim. Deus responde também as nossas orações com um espera aí, tenha paciência, o tempo de Deus é perfeito. Não é assim, não. Ah, Senhor, eu quero logo ganhar o meu brinquedo. Ah, Senhor, eu quero logo ficar bom da minha doença. Eu quero logo que o meu pai fique bom, eu quero logo que a minha mãe fique boa, eu quero logo que minha avó fique boa. Tudo é no tempo de Deus, né, Gui? Tudo Deus diz, espere, espere. E outra maneira, crianças, também de Deus responder às orações é com não. Tem coisas que a gente pede a Deus e Ele não vai dar, porque aquela coisa pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Deixar de vir para a igreja, sabe? Ah, eu queria tanto que meu pai comprasse um carro, um exemplo. Aí quando o pai comprou o carro, no domingo, sabe para onde o pai vai? Às vezes não vem para a igreja, vai para outro canto, né? E outras coisas podem acontecer. Então, tem coisas que Deus não deixa acontecer nas nossas vidas para não atrapalhar a nossa comunhão, a nossa amizade com Ele, viu? E aí devemos sempre lembrar disso aqui. Aí tem um canto, crianças, que eu cantei faz muito tempo, que fala sobre oração, que diz assim, ó, tem problemas, pode
ora, Deus já sabe, quer ajudar. Não seja duvidoso, pois Deus é poderoso. Porque te preocupas tanto? Pode orar. Então, no lugar de ficar triste, preocupado, com raiva, Deus sabe tudo, porque Ele é onisciente. Nunca esqueçam isso. É algo muito importante para a gente saber. Onisciente é porque Deus sabe todos os nossos pensamentos. Você já pensou? Eu nunca vou ter o poder, ninguém aqui na Terra vai ter o poder de saber o que Marcos está pensando, a não ser Deus. Porque só Deus é onisciente. E outra coisa, Marcos, olha a importância. Deus, ele sabe o que Marcos está pensando aqui no Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte, no bairro de Pajuçara, Zona Norte, mas se tiver uma criança lá em Ponta Negra, Deus, num bairro que tem naquela praia bem bonita aqui de Natal, sabe? Se tiver uma criança lá, todo mundo pensa, né? Todas as pessoas pensam. Mas Deus sabe que as crianças lá em Ponta Negra estão pensando. Mas vamos mais longe. Lá no Japão, que agora não é nem de dia, já é de noite, né? No Japão. Sim. Muito bem, aula de geografia, muito obrigada. Então, olha só, lá no Japão, mesmo dormindo as pessoas nesse momento, Deus sabe o que elas estão pensando. Ei, o nosso Deus é muito poderoso, não é, criança? É muito poderoso, Guilherme. É muito importante a gente saber disso, que Deus, ele é onisciente, ele pode todas as coisas. Então, Deus, ele sabe dos nossos problemas, é como o nosso Corinho está dizendo, ó. Tem problemas, pode orar, Deus já sabe, quer ajudar. Não seja duvidoso, pois Deus é poderoso. Porque te preocupas tanto? Pode orar. Podes orar. Todos nós, no lugar de ficar triste, com raiva, com problema, chateado, tanta coisa, ore. Ore. Aí pronto, Deus, ele sabe, ele pode fazer todas as coisas e ele vai responder do jeito dele às nossas orações, tá bom? Vamos então cantar nosso cântico oficial, Saul, Davi e Salomão. Vamos lá? Quem gosta desse cântico de Saul, Davi e Salomão? Eu também gosto muito de Saul, Davi e Salomão. Quem vem me ajudar aqui? Alice e Samuel, vamos lá. E na Adson. Vamos lá. Nós estamos sem música agora, né? Tem algum dos meninos que estão aprendendo música? Samuel, Emanuel, Marcos. Ai, tomara que vocês já aprendam, porque, olha, ajuda a gente a cantar. Aqui, vocês tocando o instrumento, né? Vamos lá. Saul, Davi, Salomão, 3 reis do povo de Deus. Nós vamos estudar e juntos aprender uma história especial. Saul desobedeceu, Davi confiava em Deus. O outro fez o templo, uma linda construção. O seu nome era Salomão. Preste atenção para tudo aprender, pois Deus fala com você. Saul desobedeceu, Davi confiava em Deus. O outro fez o templo, uma linda construção. O seu nome era Salomão. Preste atenção para tudo aprender, pois Deus fala com você. Deus fala com você. Deus fala com você. Muito obrigada, muito obrigada. Podem sentar. Deus abençoe vocês, tá certo, crianças? Liz queria cantar outro, era? Qual que a gente vai cantar, Liz? Alegrei-me. Porque Liz gosta muito desse cântico. Alegrei-me e Nadson também, né?
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a gente pode cantar domingo esse, para a gente agora ter a nossa lição. Tá certo, Lilinha? Tá bom? Então pode sentar para a gente ouvir a nossa lição agora, tá bom? Quer cantar outro hino? Vamos cantar Domingo eu vou à igreja, tá bom? Vamos lá. Domingo eu vou à igreja, ouvir a palavra de Deus. Domingo eu vou à igreja, cantar e falar com Deus. Amém? Então agora a gente vai falar com Deus e vai ouvir a palavra de Deus, tá certo? Vamos, crianças, continuar a nossa lição. Temos uma lição hoje tão especial. Eu estava lendo a nossa história, né, da Bíblia, e estava assim, emocionante a história de hoje. Emocionante, porque, crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas aventuras verdadeiras. Não tem mentiras nas histórias da Bíblia, não, viu? Não tem nenhuma mentira. Tudo que tem aqui é a verdade. A palavra de Deus, lá no livro de João, no Novo Testamento, diz: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus narra, conta todas as histórias verdadeiras e muito emocionantes também, cheio de aventuras, né? Vocês gostam de aventuras, não gostam? Vocês já assistiram filmes de guerra? Não? Foi? Nunca assistiram filmes de guerra? Certo. Tudo. Então, existem os filmes de guerra, né? Que aconteceu realmente, alguns filmes que contam algumas coisas que aconteceram em guerras, entendeu? Pronto, né? Tem um filme da Segunda Guerra Mundial e da Primeira. Ok. Aí, criança, a gente vê ali as batalhas como eram difíceis, viu? E as guerras aconteciam por conta de brigas de nações, sabe? Uma nação, um país brigando com outro. Só um minutinho. Um país brigando com outro, querendo tomar as coisas daquelas pessoas, querendo poder, querendo ser mais forte. Então, aconteciam muitas guerras por conta disso. Devemos orar, pedir a Deus que nos livre de guerras, porque tempos de guerras são muito difíceis, dá muito sofrimento. Morre muita gente nas guerras, pode dizer. Exatamente. Olha, você foi muito profundo, muito profundo. Com muitas armas, com químicas, com tantas coisas assim. Muito bem, Vitinho. Mas aí, criança, a história da palavra de Deus conta Deus sempre ajudando o seu povo nas guerras, viu? Vocês lembram do povo de Deus sendo escravos lá no Egito? Vocês lembram? Desde que a gente começou aqui a estudar a Bíblia, né? Quando nós começamos a viagem pelo deserto, e aí a gente pôde ver assim que Deus sempre estava cuidando do povo dele. É muito importante nós sabermos que Deus cuida de nós, porque hoje nós somos o povo de Deus. E aí o que aconteceu no passado, mostrando aqui tantas guerras, tantas coisas na época de Davi. Nós vimos que tinha aquele homem, se lembra o nome dele ainda? Isso, Saul, né? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, criança. O primeiro rei de Israel. Lembram como foi a escolha do rei? A nação israelita foi pedir a Samuel um rei. E Samuel explicou para eles, porque Deus mandou dizer a eles, olhe, eu sou o rei. Deus era o rei do povo, como Deus é o nosso rei hoje. Mas o povo queria um rei, por quê? Porque eles viam os amalequitas, os filisteus, os moabitas, com reis vencendo as guerras, lutando. Eles diziam assim, não, nós também queremos um rei. E foi quando Deus disse, olha, vocês vão ter um rei, vocês se tornarão escravos do rei, os mantimentos de vocês, os reis vão roubar, vão pegar para eles as melhores partes da comida, dos animais, vocês vão se tornar escravos dele. Era um momento muito difícil, mas o povo disse, não, nós queremos um rei. Foi quando ali Deus falou com Samuel, para Samuel procurar quem? Ali foi escolhido Saul, porque Saul, ele era destacado entre todos os israelitas, ele era um homem forte, corajoso e muito bonito.
E o povo escolheu o rei Saul para ser rei, olhando mais para a sua aparência física, porque ele era alto, porque ele era bonito, porque ele era forte, porque era isso, aquilo outro, tal, né? Mas só que no começo, Saul, ele foi um bom rei, sabe, criança? Ele foi um bom rei no começo. Vocês se lembram que até ele se escondeu? Quem lembra? Que ele se escondeu quando Samuel queria apresentar ele para a nação israelita. Ele se escondeu no meio das bagagens, porque ele estava com medo de assumir a posição de um rei. Ele disse, não, eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu não quero ser rei, não. E escondeu. Mas Deus disse para o povo onde Saul estava. O povo trouxe Saul até Samuel. E Samuel apresentou Saul para toda a nação israelita e se tornou rei ali. Só, crianças, que nós vimos que Saul desobedeceu. Lembram? Saul no começo era humilde, mas depois Saul se tornou o quê? Orgulhoso. Ele se tornou orgulhoso, ele achava que era a melhor pessoa, que queria fazer todas as coisas. Tomou a frente de Samuel, sabe? Essas coisas erradas, fez um monumento, né, uma estátua dele. Olha, ele quis ali se achando. Fez muitas coisas erradas. E aí foi quando Deus resolveu tirar a coroa de Saul. E quando Deus disse para Samuel escolher o novo rei, que foi quem? Isso, Davi. Olha só, crianças. E foi muitas lutas que Davi passou por conta de Saul. Olha só. Saul ficou com inveja de Davi, aquele menino que tanto ajudou ele quando era um rapazinho, tocava a harpa para ele, acalmava ele, mas Saul quis matar Davi. Saul perseguia Davi pelas cavernas, pelas montanhas, pelas cidades, vivia escondido todo momento Davi de Saul. Saul prometia para Davi que não ia fazer mais nada com ele, mas mentia. E Davi não estava mais confiando de jeito nenhum na palavra de Saul, porque Saul poderia pegar ele em qualquer momento e matar ele, né? E aí, o que foi que aconteceu? Olha só o que foi que aconteceu, sabe? Nesse período que, quando Davi já tinha escondido muito, se lembra na semana passada? Que Davi perdeu. Perdeu não. Davi não pagou o mal com o mal. Davi livrou Saul de matar, porque quando ele entrou na caverna, Davi poderia ter matado Saul, não era? Mas não matou. Quando Davi também encontrou Saul com seu exército pronto para guerrear, e chegou lá no acampamento, e Saul estava dormindo, e Davi pegou sua espada e a jarra de água de Saul. Poderia ter matado, né? Mas ele também não matou. Então, eu sei que Saul reconheceu, crianças, que Davi realmente ia ser o rei de Israel. Nessa época, sabe quem foi que morreu? Aquele menino, como era o nome dele? Samuel. Samuel cresceu, se tornou um grande homem de Deus. Olhe, crianças, Samuel foi um grande exemplo de um homem que sempre obedeceu e andou com Deus. Ele passou muitas dificuldades na vida dele, perseguição, pessoas más, desejando o mal para ele, mas ele nunca fazia coisa errada, ele sempre fazia como Deus queria que ele fizesse. E Samuel morreu nesse mesmo período que Saul estava se arrependendo de perseguir tanto Davi. Samuel morreu com 89 anos de idade, mais ou menos. E as pessoas de Israel choraram tanto quando Samuel morreu, porque ele era um homem muito bom, ele cuidava das pessoas, as pessoas ficaram tristes porque ele tinha morrido. Mas na vida é assim, né? Enquanto Jesus Cristo não voltar, muitas pessoas vão morrer. Mas quem é crente, né, vai voltar a viver para sempre com o Senhor. Isso não é maravilhoso, né, saber disso? E aí aconteceu tudo isso. Então, Saul tinha dito assim, não, eu não vou mais atrás de Davi para matar Davi, não. Eu vou deixar Davi em paz. Eu reconheço que Davi, ele é realmente o homem que Deus escolheu para ser rei em Israel. Só que Davi ficava desconfiado de Saul, porque ele já tinha prometido tanto, não vou mais pegar você não, meu filho, venha se juntar com a gente de novo. Mas Davi disse, não, eu não vou cair nessa não. Sabe para onde Davi foi se esconder
dessa vez. Ele tinha se escondido em cidades, em casas, em cavernas, em florestas, e sempre Saul encontrava Davi. Aí Davi disse assim, eu tenho uma ideia, eu vou me esconder, sabe? Eles não imaginam onde Davi foi se esconder. Com quem? Olha onde ele foi se esconder. Na terra dos filisteus. Os filisteus eram uma nação inimiga do povo de Israel. E aí os filisteus viviam tentando matar os israelitas, roubar os israelitas, e Davi foi logo para se juntar com os filisteus. Por que será que Davi fez isso, criança? Sabe por quê? Porque Davi pensou assim, eu tenho que me esconder de Saul. E onde ele não vai me pegar? Se eu estiver com os filisteus. Ele pensou isso, sabe? Porque também, criança, Deus ele tem planos nas nossas vidas. Deus faz tudo perfeito. Deixa muitas coisas acontecer, mas o plano dele é perfeito. Sabe tudo o que vai acontecer. E ele permite todas as coisas, porque ele quem está no controle de tudo. Então, Davi foi se esconder na terra dos filisteus. Lá, ele se encontrou com o rei da cidade filisteia. O nome dele era Aquis. Botei até aqui para vocês verem. Aquis, certo? Era a cidade de Gate. Gate. E aí, uma cidade filisteia, né? E Davi foi para lá, porque uma vez Davi já tinha passado nessa cidade, já tinha falado com esse rei aqui, eu já contei para vocês em outro tempo, né, em outra oportunidade, e a segunda vez que Davi se encontra com esse homem aqui. E aí Davi chegou e disse assim, deixa eu ficar com vocês, deixa eu ficar com os filisteus, porque eu estou me escondendo do rei Saul, que ele quer me matar. Davi tinha 600 soldados, porque Davi, vocês se lembram que quando Davi estava lá na caverna escondido do rei Saul, chegaram uns homens para ele e ele treinou aqueles homens ficaram soldados valentes, guerreiros, aprenderam a lutar, aprenderam a se defender. Davi tornou aqueles soldados grandes homens guerreiros, porque Davi, ele era muito valente, corajoso, Deus ajudava muito ele. E aí, ele ficou lá em Gate, né? Com o rei Aquis. Só que, crianças, pensou assim, eu não posso ficar morando aqui em Gate, porque era um povo que adoravam deuses falsos, era um povo que bebia, que gostava de festa, que gostava de músicas feias, que gostavam de fazer coisas erradas. Aí Davi pensou assim, não, eu tenho que sair daqui do meio deles. Aí foi lá no rei Aquis e pediu para ele dar um lugar para ele para Davi morar com a sua família, né? Davi tinha a família dele, os soldados tinham a família dele. Aí o rei aqui disse, tá certo, eu vou dar para você morar com seus soldados, as famílias de soldados, sua família, Davi, uma cidade chamada Ziglate, que era uma cidade filisteia também, mas essa cidade passou depois a pertencer ao povo de Judá. E aí Davi foi com a família dele, os soldados, tudo para Ziglafe. E lá eles ficaram lá morando, né? Naquela cidade. Então, Davi não estava morando dentro lá de Gate com o rei Aquis. Só que aconteceu uma coisa, criança. Davi ouviu, porque assim, Davi começou a guerrear os filisteus. O rei Aquis dizia, vá pegar a cidade tal, vá lá guerrear na cidade tal. E Davi ia com os soldados deles e eles sempre venciam as batalhas, né? Porque lembram, Davi era um homem de Deus, um valente de Deus, Deus sempre estava ajudando Davi. E aí o rei Aquis disse, eita, Davi eu acho que não está mais gostando dos israelitas não, porque ele quer morar com os filisteus e está lutando a favor dos filisteus. Só que Davi, ele estava direcionado por Deus, sabe, criança? E sabe o que foi que aconteceu? Davi ficou sabendo, o rei Aquis disse assim, Davi, nós vamos lutar contra o povo de Israel. O que é que vocês acham, crianças, que Davi pensou naquele momento? Ir lutar contra o povo de Israel, contra a nação de Deus, contra o povo dele? O que será que Davi ia fazer aqui nesse momento, né? Mas sabe o que foi que Davi fez?
Davi disse, está certo, eu vou com os meus 600 soldados para essa guerra, para essa batalha. Eram as guerras que tinham naquele tempo, né? O povo que não amava a Deus queria destruir os israelitas. O povo queria destruir o povo de Deus. E até hoje, crianças, sabe? Tem nações, tem países que querem destruir o povo de Deus, mas nunca vai destruir, porque o povo de Deus é guardado pelo Senhor. Então, crianças, eles se prepararam para ir guerrear contra os israelitas. Davi pegou os soldados dele, prepararam. O rei Aquis se preparou, mas aí quando se juntaram todos os soldados, eram milhares de soldados. Eram muitos soldados, sabe? Aí, quando chegaram, os príncipes dos filisteus, que eram o quê? Soldados oficiais de guerra bem importantes, quando se reuniram com o rei Aquis e Davi e os soldados de Davi, os príncipes dos filisteus disseram assim, ei, o que é que Davi, o belemita, porque ele era de Belém, né? Está fazendo aqui com os seus soldados no meio dos filisteus? Aí o rei Aquis disse assim, não, príncipes, não se preocupem não. Davi agora faz parte dos meus soldados também. Ele tem vencido muitas batalhas para nós. Ele é um homem bom, ele vai ficar com a gente. Aí sabe o que os príncipes dos filisteus disseram? Não! Rei Aquis, ele não pode ir com a gente guerrear contra os israelitas, porque quando ele chegar lá, ele vai se voltar contra a gente. Aqueles homens sabiam que Davi tinha vencido o gigante filisteu, Golias. Eles sabiam que fizeram até uma música para Davi. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Eles lembraram porque aquela história se espalhou por todas as nações. Da vitória que Davi teve com o gigante filisteu, um menino que chegou e matou aquele gigante, ninguém tinha tido coragem. Todo o povo de Israel reconheceu o poder de Davi. E aí aqueles príncipes filisteus disseram assim, não, nós não vamos levar de jeito nenhum Davi com seus soldados, porque eles vão se revoltar contra a gente. Dele está bem distante daqui. Aí, o que aconteceu? O rei Aquis foi falar com Davi e disse, Davi, eu tenho uma coisa para dizer para você. Isso, os soldados, tudo se preparando para a guerra, tudo se armando, tudo colocando as roupas de guerra, se preparando, grito de guerra. Aí, o rei Aquis chegou para Davi e disse, Davi, olha, você não vai mais poder ir com a gente para a guerra. Ai, Davi, mas por que, rei Aquis, que eu não vou para você, não vou para a guerra com vocês? O que foi que eu fiz? Aí o rei Aquis disse assim, Davi, foi porque os príncipes dos filisteus disse para você não ir. Você pode voltar para a sua terra, lá para Ziglafe. Volte para a sua terra com os seus soldados, volte para lá. A família de Davi estava em Ziglafe. Ziglag, lá vai eu dizendo Ziglafe. Ziglag. Glag. Estava lá com a família dele. A família de todos os soldados também estavam lá. E aí, o rei Aquis disse assim, quando for amanhã, bem cedinho, de madrugadinha, quando o sol raiar, parta, vá embora. Davi disse, está certo, eu vou embora sim. Então, Davi juntou todos os seus soldados e foram para Ziglag, para a terra dele. Aí foram marchando, né? Para casa, aquela ruma de homem, guerreiros fortes. E aí, os filisteus, os príncipes filisteus, foram todos lutar contra os, querendo lutar contra os israelitas, né? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. No meio do caminho, Davi com seus 600 soldados, pararam num riacho, para atravessar um riacho que tinha. Lá eles encontraram um homenzinho, tá dando para vocês verem? Todo rasgado, machucado, estava lá deitado no chão, muito mal. Aí aqueles homens de Davi disseram, olha Davi, tem ali um homem muito doente, muito machucado, muito mal. Eu acho que bateram nele. O que foi que fizeram com ele? Disse, vai lá
e dá de comida para ele. Ajuda ele. Quando chegaram lá, coitado do homenzinho todo rasgado, machucado, todo dolorido. Aí disse, ai, faz 3 dias que eu não como, que eu não bebo água, eu estou aqui muito doente. Aí Davi disse, quem é você? Aí ele disse, eu sou um escravo dos amalequitas, mas eu fiquei doente e eles me deixaram aqui para morrer. Aí Davi, olha, nós vamos cuidar de você, mas você diz para a gente onde está os amalequitas? Eu sei, crianças, que vocês não sabem o que foi. Quando Davi chegou lá em Ziglag com os seus soldados, sabe o que era que tinha acontecido? A cidade de Davi tinha sido queimada, toda queimada. Os amalequitas tinham destruído a cidade de Davi, tinha levado todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, todas as comidas de lá, botaram fogo na cidade, levaram a família de Davi embora. Quando Davi chegou em Ziglag, que viu aquilo, sabe o que foi que aconteceu? Ziglag. Quando Davi chegou lá, sabe, ele ficou tão triste. Todos os soldados de Davi começaram a chorar. A minha mulher, os meus filhos, os meus animais. E sabe o que foi que eles fizeram fazer com Davi? Jogar pedra em Davi. Queriam matar Davi. Culparam Davi. Porque os amalequitas tinham queimado a cidade, roubado tudo, levado as famílias, as mulheres, os filhos para serem escravos dos amalequitas. Crianças, Davi naquele momento, o que será que ele fez? Porque todos aqueles homens queriam matar ele jogando pedras para ele morrer, culpando ele porque a família deles tinha sido levada escravo, porque tinham roubado todas as coisas, porque tinham queimado a cidade. Vocês não sabem o que foi que Davi fez. O que é que vocês acham que ele fez? Ah, eu escutei. Isso, Mateus. Davi orou. É o nosso versículo de hoje, quando diz aqui, ó. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi, naquele momento, disse assim, Senhor, o que é que eu faço agora, Senhor? O Senhor me ajuda a encontrar os amalequitas e a nossa família e os nossos animais. Então, ele orou a Deus e Deus disse, vai, Davi. Vai em busca dos amalequitas e eu vou dar a vitória para vocês. Porque, criança, quem ganhava as guerras? Davi, mas porque Deus ajudava. Não era porque Davi era forte, mas a força de Davi vinha de quem? De Deus. A gente não consegue nada sem Deus não, viu? Ser inteligente, lembrar das coisas, ser forte, ter saúde, só através de Deus. Então, Davi, naquele momento, ele começou a orar e disse, Senhor, o Senhor me ajuda a ganhar a guerra contra os amalequitas e pegar as nossas famílias de volta? Deus disse, sim, vai atrás dos amalequitas. E foi quando ele encontrou aquele homem quase morrendo, lá naquele riacho, aquele servo do amalequita. E aí Davi disse assim, pronto, você ajuda a gente a encontrar os amalequitas? Aí aquele homem disse, ó Senhor, se o Senhor não me matar, se o Senhor prometer me proteger, não me entregar para eles, eu ajudo sim, eu vou mostrar a vocês onde é que estão os amalequitas, porque ele sabia para onde os amalequitas tinham levado toda a família de Davi dos soldados, né? Porque depois que eles saíram de Ziklag, ele sabia onde estavam os amalequitas com as famílias dos soldados e de Davi. E aí, aquele homem foi. Aí sim teve outra coisa. Não eram 600 soldados, né, que Davi tinha? 200 desistiram de ir. E disseram assim, Davi, a gente está tão cansado, nós já andamos tanto, nós estamos muito cansados, a gente não aguenta não. Aí Davi disse, então tá certo, fiquem aqui.
Guarde nossa bagagem, fique com nossa bagagem, que a gente vai lá com esse servo dos amalequitas procurar a nossa família. Deus vai nos dar a vitória. Aí o servo do amalequita levou eles, né? Quando eles chegaram no acampamento dos amalequitas, vocês não sabem o que era que estava acontecendo, criança. Os amalequitas estavam fazendo a maior festa, bebendo, dançando, festejando, zombando, sabe? Nós pegamos todos a família de Davi. Sim, era muita bebida lá, né? Que eles bebiam, estavam bêbados, tanta coisa assim. E aí, quando Davi viu aquele povo ali, criança, festejando, a família deles estavam todas presas. As mulheres estavam presas, as criancinhas estavam presas, os animais estavam lá, eles comendo da comida do povo de Davi. Ei, Davi ficou olhando assim, sabe, aquela situação todinha, e disse assim: nós vamos atacar eles. Logo pela manhã nós vamos atacar. Aí Davi preparou os soldados dele, né, os 400 soldados, disse: vamos ficar aqui. 401 com Davi. Aí o que aconteceu? Amanheceu o dia, aí Davi, atacar! Correram todos lá para o acampamento. Criança, a Bíblia conta que foi uma guerra tão grande, que começou de manhã, só terminou quase de noite. A guerra foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eles lutando, os homens tinham que ser muito valentes, não era? Muito valente, porque estava ali lutando o dia todinho, espada vem, tchá, flecheiro, tchá, né? Era muita guerra, e eles ali. E Deus sempre estava ajudando o povo dele, sempre estava ajudando o povo dele. E aí, quando acabaram com todos os amalequitas, sabe o que foi que aconteceu? Davi foi lá soltar a família dele. Os soldados soltaram suas famílias. Imagina, as mulheres presas, as crianças presas, os animais lá, tanta gente, tudo sofrendo lá. E soltaram todos eles e voltaram para casa. Mas só que enquanto Davi tinha ganhado a guerra contra os amalequitas, porque Deus tinha dito para ele, lembra? Deus não reanimou Davi? Quando quiseram apedrejar ele, quando chegaram lá em Ziclag, quiseram apedrejar, mas Deus falou com Davi em oração e Deus disse que ia dar vitória para eles, não foi? Então, Deus abençoou. Enquanto isso, sabe o que era que estava acontecendo? Outra guerra. Outra guerra estava acontecendo. Justamente. Estava Saul. Olha quem estava com Saul. Quem lembra quem é esse aqui? Isso, crianças, muito bem. Jonatas, mais 2 filhos de Saul. Estavam lutando. Estavam lutando. Não, aqui é Jonatas. O da baleia é Jonas, viu? Do grande peixe. Baleia não, grande peixe. Aí, olha só o que aconteceu, criança. Eles estavam lutando contra os israelitas, lutando. Eu sei que os filisteus estavam ganhando dos israelitas. Como assim, né? Era o povo de Deus ali. Só que o rei Saul desobedeceu. Deus vai ajudar, mesmo sendo seu povo, dizendo que é seu povo, estando desobediente, Deus vai estar ajudando? Não, isso mesmo. Deus não vai ajudar quando se está desobedecendo a ele, não. E vocês não sabem o que foi que aconteceu. Algo tão triste aconteceu. Os filisteus estavam atacando os israelitas, estavam matando o povo todo ali. Saul estava vendo, de repente, sabe o que foi que aconteceu? De repente um soldado veio atrás de Jonatas. Matou Jonatas, o grande amigo de Davi, morreu naquela batalha, crianças. Ele morreu. E Saul estava vendo, daqui a pouco vem outro soldado com outra lança, matou outro filho de Saul. Chegou outro, matou outro filho de Saul. Quando Saul viu os filhos dele todos mortos no chão, cheio de sangue lá. Aí Saul viu que lá vem
alguém para matar ele, um filisteu. Aí quem estava do lado de Saul era o servo dele, um flecheiro, que andava com as flechas. Lembra que a gente já falou? Aí Saul, quando viu um filisteu perto dele, fala para o flecheiro, me mata, me mata, me mata. Aí o flecheiro, por que, rei Saul, por quê? Aí Saul disse assim, eu não posso ficar nas mãos dos filisteus, porque eles vão envergonhar, ter pego o rei de Israel. Eu não quero ficar nas mãos dele, me mate, me mate, me mate. Aí o flecheiro, não, meu senhor, eu não posso matar você. E o flecheiro estava assim, com a espada, né, com a flecha, Saul com a espada. Saul pegou criança. Foi uma coisa muito triste. Saul se jogou por cima da espada e ele mesmo tirou a sua própria vida. Saul morreu também. Saul morreu, seus filhos morreram. Os israelitas perderam a guerra ali contra os filisteus por conta da desobediência, por conta do pecado. Sabe o que aconteceu? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Saul, ele desobedeceu à vontade de Deus. Ele não era aquele rei que Deus queria que ele fosse, obediente, fiel, bondoso, amoroso. Mas Saul ficou com orgulho, ficou com ciúmes de Davi, ficou com inveja, ele queria só o poder. Olha, nunca queira ser mais do que ninguém. É uma lição muito importante. A Bíblia diz que Deus, ele resiste, ele é contra todas as pessoas orgulhosas. Tem criança que diz assim, eu sei mais do que todo mundo. Não tem crianças que se acham assim, né? Eu conheço tudo, eu sei tudo. Eu sei matemática, geografia, história, ciência, robótica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É uma disciplina que você vai ter depois, certo? É. Então, não devemos ser orgulhosos e achar que a gente sabe tudo. E o melhor só é nosso. Querer pagar o mal com o mal. Não faça isso, porque isso é pecado, é desobediência contra Deus. Foi assim que Saul foi para a ruína, porque ele se tornou invejoso, ele ficou orgulhoso, ele deixou de ser humilde, ele deixou de ser simples. Olhe, as meninas e os meninos de Deus têm que ser meninos e meninas humildes. O que é isso? Não está se achando, nem está querendo passar na frente dos outros, nem está querendo ser o melhor diante das pessoas. Não. Nós devemos sempre achar que o outro é melhor do que nós. Já pensou que tarefa difícil, né? Mas é assim que Deus quer que a gente faça. Se você agir assim, Deus vai abençoar você muito. E Saul, foi essa tristeza aqui na vida de Saul. Foi essa grande tristeza, porque ele se tornou orgulhoso. Ele se tornou invejoso. Ele não se tornou um homem humilde diante do Senhor. Mas vocês não sabem o que aconteceu, né? Davi ficou sabendo da morte de Saul e de Jonatas. Um dia estava em um certo lugar e chegou um homem dizendo para Davi que Saul tinha morrido e Jonatas tinha morrido. Quando Davi ficou sabendo que o seu melhor amigo tinha morrido, ele chorou muito, crianças. E todos os soldados choraram também. Eles choraram, sabe, naquela época de Davi, na época do Velho Testamento, uma demonstração de tristeza, os homens pegavam as roupas assim, rasgavam do seu corpo. Era mostrando que estava com a tristeza tão grande, tão grande, tão grande. E aí, choravam muito. Davi, imagina, como foi que eles morreram? Davi quis saber. Como foi quem matou Davi, quem matou Saul, quem matou Jonas? E ele ficou sabendo daquela guerra toda que tinha acontecido. Ele chorou muito. Apesar, crianças, eu fiquei com pena, sabia? Com dó de Saul, como Davi. E apesar de tudo que Saul tinha feito com Jonatas. Perseguido, querendo matar, que Saul queria matar Davi. Apesar de tudo que Saul fez,
Davi teve pena de Saul, porque olha só, Saul tinha sido ungido de Deus para ser o rei, o primeiro rei de Israel. Davi nunca pensou de matar Saul, apesar de tudo que Saul procurava matar ele, fazer ele sofrer, deixar ele muito triste, sem entender o que Saul tinha de mal, né? O que é que Davi tinha feito, porque Davi nunca tinha feito nada errado para Saul. Mas mesmo assim, Davi não queria que Saul tivesse morrido daquela forma. Nem Davi, nem os filhos dele. Ter morrido numa guerra daquela criança. Numa tristeza daquela, perderam para os filisteus. E sabe, foi tão triste o que fizeram com Saul depois que ele morreu. Vocês podem ler o livro de 1 Samuel, crianças. Vocês aqui têm um monte de meninos maiores e meninas, né? Leiam capítulo 27, 28, 29, 30, 31. Vocês vão ver toda a história, como foi esse final da vida de Saul, por conta do orgulho, da desobediência, dos ciúmes, inveja. Ele teve um final muito triste, né? Mas Davi pagou o mal com o mal, ficou feliz. Ah, coisa boa! Tá aí, não queria me pegar, não queria me matar. Olha o que aconteceu, mataram ele. Foi assim que Davi fez? Não, Davi chorou. Davi teve muita tristeza. O rei tinha morrido. O melhor amigo dele, Jonatas, tinha morrido. Sabe, criança? Nunca fique de mal. Nunca deseje o mal para as pessoas. Mesmo que elas façam mal, faça o bem. Trate bem. Ore por elas. Uma lição muito importante a gente aprendeu hoje. Outra coisa, quando a gente estiver em perigo, o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente estiver triste, o que é que tem que fazer? Quando estiver doente? Quando estiver feliz? Sim, outra lição importante, orar. Então, que Deus abençoe vocês, guardem no coração essas lições. Sejam meninos simples, humildes, desejem sempre o bem para quem lhe deseja o mal. Faça sempre o que é certo, o que é bom. E você será um menino e uma menina muito feliz. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, essa aventura tão importante na vida de Davi. Que os meninos queiram ser como Davi, seguir o exemplo, ser humilde e também sempre falar com Deus e pedir ajuda a Deus através da oração. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, sejam como Davi. O que é isso? Não é que vocês vão para a guerra, não é que vocês vão para as batalhas, mas sejam simples, humildes e também sempre fazendo bem, pagando o mal com o bem e também tendo uma vida de oração. Quando tiver problemas, ore. Vamos cantar aquela música? Tens problemas, pode orar. Deus já sabe, quer ajudar. Não seja duvidoso, pois Deus é poderoso. Porque te preocupas tanto, podes orar. Então, lembre de falar com Deus, tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Só um minutinho, vai desligar ali. Vocês que estão em casa também, crianças, Deus abençoe vocês. Cuidado para não apagar, né? Melhor chamar Natan. Vamos encerrar aqui, crianças, porque agora a gente está diferente. Somos só nós aqui e não temos uma ajuda no celular, na internet. Vamos chamar alguém para nos ajudar, tá bom?